Como se destacar profissionalmente? Eu aposto que vocês já ouviram essa pergunta por aí, alguém se fazendo essa pergunta, ou vocês mesmos já se fizeram essa pergunta. E recentemente eu tive uma experiência, eu quero contar pra vocês aqui nesse vídeo como foi essa experiência, porque eu acho que a gente tem ido pelo caminho errado quando a gente pensa em se destacar. Mas antes, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te ajudar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Essa experiência que eu tive, eu até contei um trecho lá no meu Instagram. Eu descrevi como foi, mas aqui eu quero contar para vocês como foi. Eu estava procurando uma dermatologista. Tava com duas manchas aqui no meu rosto, uma na minha pálpebra e uma aqui na minha testa. E encontrei um lugar para ir, né? Eu queria ir rápido. E nesse lugar era uma clínica com aqueles valores mais em conta, sabe? Então era um profissional que atendia convênio e nessa clínica. Eu paguei o quê? 35 ou 60 reais, eu não lembro agora, acho que foi 35. E a consulta foi péssima, foi horrível. Ele mal não me fez nenhuma pergunta, a única pergunta que ele me fez foi se eu tinha rinite. E mal olhou na minha cara. Ele disse que eu tinha que fazer uma cauterização aqui na minha pálpebra, porque segundo ele era uma verruga, sendo que nem era levantada, era uma manchinha vermelha na minha testa, na minha pálpebra. Eu saí dali insatisfeita com o atendimento, que eu nem considero um atendimento. Indo dali eu já procurei por outra dermatologista, procurei particular, encontrei uma dermatologista, a qual a forma que eu encontrei, né, eu encontrei ela no Google, fui olhar o Instagram e agendei com essa dermatologista. O valor da consulta foi 300 reais. Eu fui muito bem atendida. Ela avaliou todas as pintas das minhas costas, aqui do meu tronco, porque eu tenho muita pinta. Então ela olhou todas as pintas, avaliou as minhas manchas e disse que eu estava com uma dermatite. Sim, pasmem, eu nem precisaria passar por um procedimento. Eu só precisava passar uma pomadinha para dermatite e hidratar bem a pele. E nisso, eu pude tirar algumas conclusões também em relação ao se destacar. Né? A gente, hoje também com as redes sociais, escuta muito como se destacar nas redes sociais. E é claro que existem caminhos para isso. Um bom posicionamento, começar pelo processo de autoconhecimento, mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente precisa se preocupar com o nosso trabalho. Como a gente tem feito o nosso trabalho? Se a gente tem feito um bom trabalho, minimamente, sabe, do básico. A gente tem feito muito bem o básico. O básico, que é fazer um bom atendimento, que é lembrar que aquela pessoa que está na nossa frente é um ser humano com as suas individualidades. O que a gente precisa fazer no nosso atendimento, no nosso serviço, o que a gente está se comprometendo a entregar. A gente está entregando? Porque o que eu entendo de um atendimento é que a gente precisa atender a pessoa. E atender significa também compreender a pessoa. A gente pensa muito em subir de nível, em se destacar, sem nem antes se preocupar em estar fazendo o que tem que ser feito, fazendo bem o que tem que ser feito. E esse é um exemplo muito claro. Recentemente eu vi um vídeo também lá no TikTok de uma menina que disse que teve uma consulta com uma nutricionista. E nessa consulta ela disse: eu não gosto de chocolate, eu não bebo café, eu não bebo chá, eu não como tapioca. E adivinhe, quando ela recebeu a receita, tudo que tinha lá, parte daquilo, eram coisas que ou ela não podia comer, ou ela não gostava de comer. E aí eu pergunto pra vocês: será que a gente tá se preocupando demais com o próximo nível sem fazer o mínimo? Sem se preocupar em fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é o mínimo. Fazer bem o nosso trabalho é o mínimo. E aí depois a gente pensa no resto. Porque daí tem profissionais que pensam: ah, como que eu posso me destacar nas redes sociais? Como eu posso demonstrar que sou uma boa profissional, um bom profissional? Mas e os pacientes, os clientes que tu já tá atendendo? O que eles têm para dizer sobre ti? Eles têm tido uma boa experiência contigo? Porque isso é importante também. Antes de ir para o próximo nível, ou antes de começar um planejamento, ou antes de começar o próximo passo,
antes de qualquer coisa. E aí, a gente pode pensar também em relação a isso que tem um valor ali considerado, né? Então, eu paguei R$ 35 pro dermato, primeiro dermato, e R$ 300 para outra. Claro, tem uma diferença, mas isso não deveria diferenciar a entrega, o valor como profissional. E sabe o que mais? Eu fui atrás, eu procurei esse profissional no Google e descobri que a consulta dele particular é R$ 350. Eu poderia, se eu tivesse tido um bom atendimento, um excelente atendimento, eu poderia seguir com ele, inclusive no particular. Mas foi um péssimo atendimento. Eu jamais buscaria por ele novamente e indicaria, jamais. E isso acontece com muitas profissionais, que às vezes na psicologia isso acontece muito, saindo da graduação, buscam por atender em convênios, porque é o jeito mais rápido ali, fácil de ter mais experiência e também dinheiro, né? Retorno financeiro. E aí, nessa busca, acabam esquecendo. O que acontece? Pensam o seguinte: o que eu posso fazer para que eu saia logo do convênio, que eu me destaque? E não há problema nisso. Mas o que tu tem feito hoje, com o trabalho que tu tem feito para demonstrar o teu valor com as pessoas que tu tem atendido, independente do lugar que tu esteja. O nosso valor profissional não deve modificar de ambiente para ambiente. A gente precisa antes reconhecer o nosso valor profissional, executar ele. Porque não adianta eu dizer que sou uma boa profissional, mas eu só sou uma boa profissional quando me pagam R$ 350. E quando me pagam 50, daí a minha entrega não é a mesma. Se eu estou optando por estar naquele lugar que me paga R$ 50, esse é um compromisso meu. E por isso, por ser um compromisso meu, eu também preciso estar me comprometendo com aquele lugar. É dessa premissa que a gente precisa partir. E eu sei que para muitas pessoas pode ser difícil pensar nisso, porque estão pensando numa trajetória, num próximo passo mais ambicioso. E mais uma vez, não há problema em ter ambição, em dar um próximo passo, em sair do convênio, em sair desse lugar. Mas não esqueçam de fazer um bom trabalho, porque a imagem profissional que vocês estão criando, que vocês estão fortalecendo, a marca pessoal está com vocês onde quer que vocês estejam. Lembrem disso. E aí é claro que, bom, eu me comprometo, eu faço um ótimo trabalho, independente do lugar que eu estou, eu me comprometo com as pessoas que estão pagando pelo meu serviço, independente de quanto seja. Eu me preocupo, eu me ocupo disso. Ok, então quais os próximos passos para que eu consiga me destacar? Eu posso me colocar nas redes sociais, eu posso pensar em uma estratégia para alcançar mais pessoas. Eu tenho agenda para alcançar mais pessoas? O que eu quero com esse movimento? É partir dessas perguntas básicas, porque às vezes é uma pessoa que quer se destacar, mas não sabe para quê. Eu tenho algum serviço a oferecer? Eu tenho agenda, eu tenho um horário para oferecer? O que eu quero fazer com isso? Eu quero me tornar uma palestrante dentro da minha área. Ok. Então eu vou me destacar para isso. Para que talvez com o tempo eu possa diminuir os horários da minha agenda, que eu possa diminuir essa minha entrega e aumentar os meus serviços, que, por exemplo, vai ser uma palestra. Aí eu começo a pensar também em objetivos e fazer esses movimentos para que esses objetivos sejam cumpridos. Criar conteúdo, um conteúdo que leve esse meu valor, um conteúdo que demonstre o que eu acredito, o que eu penso e também o que eu tenho de conhecimento. Mas é fazer de maneira consistente e coerente com o que a gente acredita e o nosso valor profissional. O que as pessoas dentro da minha área têm feito, o que elas têm comunicado nesses espaços, o que eu acredito dentro disso e o que eu não acredito. E é lembrar também que se destacar não significa se destacar positivamente para todo mundo. Porque ganhar um destaque significa estar sendo vista por mais pessoas, o que consequentemente significa desagradar muitas dessas pessoas. Porque um posicionamento, lembrem sempre disso, posicionamento não é agradar todo mundo. É eu saber que quando eu estou me posicionando de maneira coerente comigo,
e estou me destacando, eu vou desagradar certas pessoas que não estão no mesmo lugar ou alinhadas com o que eu acredito, e vou agradar outras pessoas. E é dessas pessoas que eu preciso me ocupar. Se eu ficar mudando para tentar agradar todo mundo, eu, consequentemente, não vou me destacar, porque eu vou me tornar meio todo mundo, um pouquinho de cada, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, e também não vou estar posicionada. Qualquer pessoa, é unânime, qualquer pessoa que se destaca desagrada. Então lembrem disso. Porque não adianta querer o bônus do destaque sem estar preparada para o ônus desse destaque. Fazer o mínimo do nosso trabalho, e o mínimo é o que o trabalho pede, se questionar o que a gente quer com esse destaque, se preparar para esse destaque. É isso. 3 pontos importantes para começar a pensar em como se destacar profissionalmente. Essa é a base. E aí a gente começa a executar para esse destaque acontecer. Porque ganhar destaque não é da noite pro dia, lembrem disso. A gente constrói a nossa marca pessoal. E essa marca pessoal, ela começa a ser introduzida na vida das pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos consumindo. E aos poucos elas começam a construir na mente delas referências sobre a gente. E a gente começa a ganhar destaque na cabeça, na mente dessas pessoas. Isso é ganhar um destaque. Estar mais presente também nesses espaços e na mente das pessoas. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, que eu quis te trazer uma reflexão e também pontos importantes para que tu comece a pensar antes de pensar de uma maneira desenfreada em se destacar, sem antes plantar, começar a colher e desenvolver essa mentalidade de longo prazo para esse destaque que tu quer construir.